Entrevista Record Atualidade de hoje, volto a entrevistar um pré-candidato a prefeito da maior cidade do país. Depois de receber Celso Russomano, agora é a vez de conversar com o pré-candidato do PT, lançado pelo ex-presidente Lula. Fernando Haddad é professor universitário, formado em Direito, tem mestrado em Economia, doutorado em Filosofia, tudo pela Universidade de São Paulo. Haddad foi secretário de Finanças da gestão Marta Suplicy, trabalhou no Ministério do Planejamento com Guido Mantega, que entrevistamos aqui nesse programa recentemente, e foi ministro da Educação por 6 anos e meio do presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff. Entre as marcas deixadas por Haddad no governo Lula e Dilma estão o Enem, a consolidação do programa Universidade para Todos, o sistema de seleção unificado. Fernando Haddad, seja bem-vindo. Muito obrigado. A minha primeira pergunta seria, ontem aqui em São Paulo, sábado, houve uma solenidade em que a ex-prefeita e sua chefe, Marta Suplicy, ao lado do presidente Lula, participaram de uma programação para trabalhar a sua candidatura. Isso significa que Marta Suplicy está de corpo e alma na sua campanha? O PT está unido em torno da nossa candidatura, né? Nesse momento pré-candidatura. Isso é muito importante, porque nós temos aí 33%, né, do eleitorado paulistano que declara em pesquisas ter simpatia ou até filiação ao Partido dos Trabalhadores. Isso nos dá uma condição de disputa muito importante. O nosso desafio é apresentar um bom programa de governo para a cidade, que está paralisada, né, Paulo Henrique? Está uma cidade acanhada do ponto de vista dos investimentos. Então, nós queremos retomar o vigor do poder público local, recuperar a capacidade de investimento na cidade e transformar São Paulo, fazer dela uma grande cidade, uma gestão importante. Uma locomotiva? É mais do que isso, nós precisamos atualizar a agenda de São Paulo, né? Se você verificar toda a literatura ou os vídeos, os DVDs sobre cidades, sobre metrópoles no mundo, você vai ver que São Paulo perdeu destaque. Não há nenhuma inovação sendo feita do ponto de vista do poder público. Então, um poder privado vigoroso, um poder privado que quer investir na cidade, trabalhadores, empreendedores e empresários, e um poder público anêmico, com baixa capacidade de incidência sobre a cidade. Entendi. A certa altura, numa entrevista sua, o senhor falou que é preciso trazer o governo Lula para São Paulo. O que é isso? Houve um bloqueio na cidade dos programas federais. Na minha área, por exemplo, é incrível, né? Na área da educação, nós não conseguimos fazer uma única parceria com a cidade de São Paulo, apesar de centenas de milhões de reais estarem disponíveis para a cidade. Mas não houve convênio. Houve convênio com o PSDB, com o DEM, com o PPS, com o PT, com o PMDB, em todo o país. Aqui houve um bloqueio. Por quê? Para evitar que algumas bandeiras importantes na área da educação, na área do transporte, na área da saúde, chegassem ao município. Um exemplo, São Paulo tem recurso garantido para a construção de 172 creches públicas. Não foi feito um único convênio com o Ministério da Educação. Estamos há 3 anos aguardando a doação de um terreno para trazer uma universidade federal para a zona leste de São Paulo. As coisas não se desdobram. Temos um projeto para trazer uma escola técnica federal para a região noroeste, ali na Brasilândia. Não há também disposição do governo local. Isso na área da educação. Se nós formos para as outras áreas, também não há. Parque e mobilidade, nós poderíamos estar construindo 100, 150 quilômetros de corredores de ônibus para acabar com o apagão do transporte na cidade. Claro. A cidade está parada, não tem gestão de trânsito, a CET com problemas enormes de gestão por falta de contratação, por falta de pessoal. Engenharia de trânsito em São Paulo praticamente inexiste, basta chover um pouquinho, os semáforos não funcionam, não há ninguém na rua orientando. Um pingo d'água imobiliza a cidade de São Paulo. Imobiliza totalmente. Também tem um problema de drenagem que não é cuidado, mas não é só isso. A engenharia de trânsito, a gestão do trânsito, não conta com o apoio da prefeitura. Então a CET precisa ser apoiada, recuperada, para haver gestão do trânsito. Fora o transporte público. Claro. Aí investimento foi zero, né, praticamente. Claro. São Paulo, com 17 anos de governos tucanos, produziu 36... Menos de 30. Menos de 30 quilômetros de metrô. Menos de 30 em 18 anos. 18 anos. Existe uma dúvida que perpassa, que frequenta aí esses sites da internet, e a internet aceita tudo, como se dizia, do papel em branco,
que diz que você não é paulista, não é paulistano. Eu vi que você estudou na USP, leciona na USP até hoje, não é isso? Sou professor da Universidade de São Paulo. E onde você nasceu? Nasceu em Marte? Não, eu nasci na cidade de São Paulo, Que bairro? na Vila Mariana, Torce no por dia, que time? no dia da cidade, 25 de janeiro. 25 de janeiro. É isso mesmo. Que é torcedor de que time? Torço para São Paulo. Para o São Paulo, lamentavelmente, nessa situação de hoje, pelo menos. Uma outra observação que você fez, Haddad, recentemente, que eu acho interessante observar aqui, é que no século XXI já houve 6 eleições. Essa será a sexta. Essa será a sexta. E o José Serra foi candidato em 5. É verdade. E agora é candidato de novo. A sua avaliação é que ele quer ser prefeito de São Paulo ou ele vai largar de novo a prefeitura? Olha, é difícil confiar porque ele próprio diz que a própria assinatura não tem grande valor, né? Eu penso que na política, Paulo Henrique, a palavra tem que valer tanto quanto a assinatura, porque as pessoas estão um pouco cansadas da política feita na velha moda, sabe? A política velha, a política que não respeita a boa-fé do cidadão. As pessoas acreditam no que você diz. Em geral, quando você diz e convence, as pessoas tendem a acreditar naquilo que você se compromete a fazer. Quando você frustra o cidadão, aquilo vai ferindo não só aquele indivíduo que faltou com a verdade, vai ferindo a própria classe política e a política em si. Vai ficando uma atividade repulsiva pela falta de confiabilidade. Nós temos que recuperar na política a capacidade de olhar no olho do eleitor e falar a verdade. Se comprometer com metas, se comprometer com princípios, com valores, explicar suas atitudes, explicar quando você atingiu uma meta, quando você não atingiu, o que aconteceu, e aí cultivar a política como uma atividade nobre do ser humano, uma atividade para construir uma sociedade mais fraterna, mais justa. Então, eu penso que esse tipo de atitude não contribui com a democracia. Penso que você tem que dizer o que vai fazer. É muito complexo, os problemas de São Paulo são complexos, claro, mas você tem que apresentar um plano de governo, se comprometer com o seu mandato, né? E você acha que o Serra não tem um plano para a cidade? Olha, ele nunca escreveu, acho que um artigo sobre a cidade de São Paulo, apesar de ter sido prefeito por pouco mais de um ano. Nunca li um artigo do meu principal adversário, José Serra, sobre a cidade de São Paulo. Mesmo agora que ele é colunista de um jornal, ele sempre escreve artigos atacando a presidenta Dilma Rousseff. É uma fixação. É uma fixação. Agora, eu lhe pergunto, você falou que ele é o seu principal adversário. No entanto, as pesquisas de opinião pública conhecidas, e hoje aqui no Brasil a gente vive uma situação muito interessante, 190 milhões de habitantes, uma complexidade muito grande, como você observa, temos uma concentração na mídia muito grande, são 3 jornais e 2 emissoras de televisão que competem, uma tem uma hegemonia construída ao longo de muitos anos, nascida no regime militar, é bom lembrar também, e vivemos num regime político em que há 2 instituições de opinião pública e não mais. Eu me lembro recentemente, não quero evidentemente falar mais do que o entrevistado, mas recentemente numa das prévias do Partido Republicano, eu me lembro que havia só num dos estados, havia 100 pesquisas de opinião pública e uma outra instituição que fazia a média ponderada de todas as pesquisas e essa instituição errou. Acontece. Errou. Errou. Bom, então eu lhe pergunto, nesse momento, nas pesquisas do Ibope e do Datafolha... Acho que o Ibope não saiu ainda. Ah, não saiu ainda? Não. Só houve uma pesquisa, só uma por pesquisa. enquanto, que já tem, acho que mais do que 30 dias. Tá. A sua posição não é uma posição que permita dizer que o seu principal adversário é o José Serra. O que acontece? A sua posição hoje, que não está lá em cima, como está o Zé Serra, como está o Celso Russomano, isso se explica por quê e como é que você vai reverter isso? Então, veja, em primeiro lugar, porque o Serra está participando da 5ª eleição nos últimos 10 anos, né? Quer dizer, nesse século de 12 anos apenas, 6 eleições ele participa de 5. Então, é impossível que as pessoas não lembrem do nome dele. É outra fixação que ele tem. Agora, é a minha primeira eleição. Então, as pessoas precisam me identificar com o projeto político que eu represento. E eu represento um projeto político consolidado, tanto na cidade quanto no país.
Nós tivemos 2 administrações exitosas na cidade de São Paulo, uma das quais eu participei, e eu participei de 3 governos, 2 do presidente Lula e 1 da presidenta Dilma. Governos muito bem avaliados, com recordes de aprovação. O presidente Lula saiu do governo com mais de 80% Exato. de aprovação, índice não muito diferente da atual presidenta. Isso. Então, quando o eleitor me identificar com esse projeto, o projeto de transformação que nós representamos, as pesquisas vão reagir naturalmente ao seu tempo. As próximas virão diferentes e assim por diante. Nós chegaremos tranquilamente ao primeiro turno em condições de competir e vamos fazer um bom debate pela cidade. A cidade está precisando de um debate de alto nível e nós vamos nos esforçar para elevar o nível do debate, não permitir que se repitam os episódios lamentáveis da eleição de 2010. Que episódio? Ataques pessoais, esse tipo de coisa não vai fazer parte da nossa campanha, né? Se surgir, por exemplo, a discussão sobre aborto, sobre homossexualismo, sobre visitas a Nossa Senhora da Aparecida, aquela peregrinação que o casal Serra fazia, segurando a padroeira e levando aos mineiros do Chile. Se surgirem discussões desse tipo, qual será a sua atitude? Olha, eu tenho uma posição muito respeitosa em relação às religiões. Eu sou, inclusive, uma particularidade. Eu sou filho de imigrante libanês. Libanês. E o meu avô... Seu pai era meu pai é libanês. E o meu avô, depois de viúvo, ele ficou viúvo muito cedo, meu avô. Né? A minha avó morreu quando meu pai tinha 4 anos. E meu avô se tornou padre da Igreja Ortodoxa. E, inclusive, está enterrado, os restos mortais dele estão na igreja aqui do Paraíso. Do Paraíso. Naquela catedral. Então eu tenho o meu avô como referência moral até hoje. É uma pessoa muito importante para toda a minha família. Mas eu acho um equívoco usar a religião para fazer política. Qual o papel que o ex-presidente Lula deve desempenhar na sua campanha? Olha, o presidente Lula é o maior político da história do Brasil, né? Tem poucos paralelos que o antecedem na presidência da República. Então, a voz dele é importante, né? Não só em São Paulo, no país como um todo. Ele é o principal líder do Partido dos Trabalhadores, que é o principal partido hoje no Brasil. Então, enquanto esse líder é respeitado pela população, ele tem um papel reservado. Agora, o PT é muito forte, os nossos aliados tradicionais são fortes na cidade de São Paulo. Nós temos um projeto para a cidade que foi interrompido. Nós queremos renová-lo, atualizá-lo, oferecer propostas inovadoras para a cidade de São Paulo, que está carente de inovação do ponto de vista do poder público. Eu sempre faço questão de frisar a discrepância que existe entre o poder privado, de trabalhadores e empresários de um lado, e a anemia do poder público de outro, com quase 40 bilhões de reais de orçamento. Ou seja, nós triplicamos a arrecadação nos últimos 8 anos. Triplicamos. O orçamento é 3 vezes maior. Mas hoje nós temos menos investimento do que a cidade do Rio de Janeiro, que tem metade do nosso orçamento. Como explicar o fato de São Paulo, com o dobro do orçamento do Rio de Janeiro, investir menos na duplicação de vias, em corredores, em escolas, em construção de hospitais? Os hospitais prometidos não foram entregues. Ou seja, nós estamos vivendo uma paralisia do ponto de vista de investimento e inovação na cidade. É isso que nós precisamos recuperar. E a que o senhor atribui o fato de o Rio ter conseguido, com metade do orçamento, fazer mais obras e investimentos do que São Paulo? Olha, em primeiro lugar, na capacidade do prefeito. O prefeito é um prefeito que tem capacidade de inovar. Aliás, tem uma safra de governantes no Brasil. No Nordeste, Eduardo Campos, Cid Gomes, Jacques Wagner, Marcelo Deda. Vê que eu não estou citando só governadores do PT. Não. Aqui no Rio, Eduardo Paes, Sérgio Cabral, que são do PMDB. No caso do Casagrande, ali no Espírito Santo, depois do Paulo Artung. Então, tem uma safra de Paulo gente... Artung, PMDB, Casagrande, PSB. Você veja que existe uma safra de governantes, mais ou menos da mesma geração, que querem mudar o Brasil. O que o presidente Lula quer? Quer que esse vento de renovação chegue a São Paulo. Justamente ideias novas, uma nova proposta de fazer política. Exatamente como ele lançou o seu nome aqui em São Paulo, lançou também o do Márcio Postman
para a Prefeitura de Campinas. Que é um outro professor universitário, né, que estudou a vida inteira, que é arejado, que é moderno, que quer fazer a diferença. Claro, né? claro. Existe, então, portanto, uma visão, digamos, geracional, é mudar a política a partir de uma geração nova de políticos. E onde está acontecendo o investimento? Está acontecendo nessas localidades. O investimento está acontecendo onde o político é moderno e é aberto à parceria. Quer trazer benefício para o cidadão. Aquele que quer cercar a sua cidade, cercar o seu estado e impedir a parceria, não consegue desenvolver, pelo menos não no ritmo que a sociedade exige. Entendi. O que está faltando é ritmo, muitas vezes. Sei. E a parceria é essencial. Quanto nós pagamos de tributos federais que não retornam para a cidade por falta de vontade de cooperar? É isso que precisa mudar, Paulo Henrique. A política não pode... E uma dessas maneiras seria, por exemplo, abrir essas 172 creches que não são abertas. As universidades federais podem estar presentes aqui, as escolas técnicas, as UPAs, enfim, nós podemos transformar São Paulo, o PAC Mobilidade, nós podemos trazer o Minha Casa Minha Vida, pode chegar com mais força em São Paulo. Nós estamos com um problema grave de moradia, tem mais de 15 mil famílias no Bolsa Aluguel, né, que o pessoal chama de Bolsa Despejo, aguardando a produção de casa. E nós estamos no pior momento na produção de moradias, apesar de ser a única área em que houve parceria com o governo federal. Essa urbanização que ocorreu, Paraisópolis, Heliópolis, região de Mananciais, é o pouco que aconteceu que teve parceria, mas foi a exceção, não foi a regra. Sim. Nós queremos transformar a parceria em regra. E hoje mesmo o Jornal Valor publica uma reportagem de um economista que mostra que boa parte do investimento público federal hoje se deve ao Minha Casa Minha Vida. Ah, mas não tem dúvida. Quer dizer, nós estamos perdendo desnecessariamente oportunidades que estão dadas. E nós não podemos mais... São 8 anos de prejuízo, de baixa intensidade, de baixo vigor do poder público municipal. Perfeito. Vamos agora mudar um pouco de assunto, voltamos no próximo bloco com o Fernando Haddad. Agora chegou a hora de conhecer outra história do nosso quadro Eu Cheguei Lá. Hoje nós vamos contar a história de Marina Geller de Taubaté, no Vale do Paraíba, em São Paulo. Marina chegou lá. Em 2004, com 21 anos, ela decidiu trocar a carreira de coordenadora regional de uma multinacional de produtos odontológicos por um negócio próprio. E entre os 22 e 23 anos, com R$100 de investimento, ela começou a fazer bijuterias e semijoias e em menos de 3 dias recuperou o investimento de R$100. O grande segredo de qualquer empresa é você controlar o seu capital de giro, além de várias estratégias que está vinculado a isso, né? Mas como eu não tinha dinheiro, o capital era muito escasso, eu pensava assim, tudo que eu vender eu tenho que retornar. Cada centavo, né? Então, eu passei por um período na minha vida de muita, né, falta mesmo da grana e para poder realmente retornar esse capital e assim eu fui ampliando o meu negócio. Marina aí investiu alto. Chegou a vender o próprio carro para montar o primeiro negócio. Hoje, ela tem 5 lojas que levam seu nome e transformou a marca em franquia. A empresa tem clientes na Grécia, Itália, França, Estados Unidos e no Catar. Em 2010, Marina recebeu o prêmio Sebrae Mulher de Negócios do Estado de São Paulo. Aos 28 anos, foi a empreendedora mais jovem a ganhar um prêmio do Sebrae. Além de ser uma premiação que faz bem para a gente como profissional, a gente fala, nossa, olha o reconhecimento que a gente tem através de uma instituição tão séria como o Sebrae, né? Mudou na minha vida no sentido de você está sempre se diferenciando no mercado, está sempre buscando diferenciais, está sendo um líder de verdade, porque você só cresce com pessoas. Eu acho que isso é um dos principais pontos hoje para o sucesso de uma empresa. São as pessoas que fazem parte dela também.
com o pré-candidato do PT, Fernando Haddad. O Entrevista Record Atualidade volta já. O Entrevista Record Atualidade está de volta com o pré-candidato a prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Haddad, um dos temas dessa campanha será certamente a sua gestão no Ministério da Educação. E ali um dos pontos polêmicos foi o exame do Enem, onde houve uma série de irregularidades. E eu pergunto, os candidatos que farão oposição a você, com quem você disputará a prefeitura, se disserem que você errou no Enem, o que você dirá? Olha, eu penso que a palavra irregularidade não cabe, o que houve foi crime, né? Há muitos interesses por trás desses ataques ao Enem. O Enem desmonta muitas indústrias. Desmonta a indústria do vestibular, que arrecada taxas de inscrição elevadíssimas. Desmonta os cursinhos pré-vestibulares, que são verdadeiros papaníqueis, que só existem no Brasil. E o Enem coloca o Brasil em outro patamar, do ponto de vista mundial. O Brasil é o último país do mundo a abolir o vestibular. É o último país. Você não tem na América Latina vestibular. Você nos Estados Unidos tem há 100 anos o Enem americano, chamado SAT. Você tem o mesmo na França, com o baccalaureat, o BAC, né? Você tem na China o Gaokao, que é o Enem chinês. E o Brasil hoje tem o segundo maior exame do mundo de ingresso na educação superior. Nós só perdemos para o chinês. Veja que são 4,5 milhões, 5 milhões de estudantes que fazem o Enem ao ano e disputam vagas tanto no ProUni quanto no SISU, que supera a marca aí de 400 mil oportunidades no primeiro e no segundo semestre. Fora, agora, com a reforma do financiamento estudantil. Paulo Henrique, está acontecendo uma revolução no financiamento estudantil também por causa do Enem. Graças ao Enem, nós fizemos uma reforma do financiamento estudantil. Cortamos juros abaixo da inflação. Aumentamos o prazo de amortização para até 20 anos. O que você tinha 30 mil contratos por ano. Depois da reforma, só esse ano, em 3 meses, nós fechamos 140 mil contratos de financiamento estudantil. Em 3 meses, fizemos 5 vezes o que fizemos no ano de 2009. Agora, por que não se fez antes a substituição do vestibular? Claro. Porque é um desafio logístico muito importante. Você realizar um exame em 1.600 cidades, são 9 mil locais de prova, com escolta armada para levar em cada uma dessas localidades os envelopes com as provas, recolher, corrigir. Claro. Então, ele sempre vai sofrer tentativa, como no mundo inteiro sofre, tentativa de tentar minar o processo. Claro. Agora, o Ministério da Educação reagiu muito bem. Claro. No primeiro episódio, o sujeito está condenado a mais de 5 anos de cadeia. Naquele vazamento das provas na gráfica da Folha. Exatamente. E o consórcio já foi condenado a ressarcir o valor da impressão. Então, já foram condenados os responsáveis. E o segundo episódio foi muito pequeno. O que inclui a Folha? Eu não sei te dizer. Eu acho que não, porque ela foi subcontratada. Eu não tenho certeza, mas aí eu penso que ela foi subcontratada pelo consórcio. Agora, no caso do Ceará, foi uma questão menor. Foi um colégio que foi punido ali em virtude da atitude de um professor de cursinho. Um professor de cursinho. E que também já foi indiciado pela Polícia Federal. Ou seja, está respondendo a processo e vai ser condenado. Claro. Então, se nós continuarmos processando e condenando os responsáveis, nós vamos estabilizar o segundo maior exame do mundo de acesso à educação superior. Só para fixar esse número, por causa do Enem, com o SISU, o FIES e o ProUni, quantas oportunidades foram abertas? Nós estamos falando de mais de 500 mil. 500 mil. Né? Contando os 3 programas. Porque no primeiro semestre apenas, não, mais do que isso, porque só no primeiro semestre foram 440 mil. Só no primeiro semestre. Nós temos o ano todo, nós temos o SISU do segundo semestre, o ProUni do segundo semestre, e o FIES hoje ele opera em tempo real, ele fica aberto o ano todo. Quer dizer, aconteceu alguma coisa na tua vida, você perdeu o emprego, não quer parar de pagar a faculdade, vai para o financiamento estudantil. Claro. E isso aí é uma questão que você pretende
aplicar a São Paulo como? Como é que a cidade de São Paulo pode se beneficiar desses programas que você fez no Ministério da Educação? Olha, São Paulo já é a cidade mais beneficiada pelo ProUni do país. Nós oferecemos pelo ProUni, Paulo Henrique, mais de 1 milhão de bolsas. Na minha gestão. Sim. Mais de 1 milhão de bolsas. Mais de 100 mil na cidade de São Paulo. Cerca de 280 mil no estado de São Paulo. Entendi. Ou seja, São Paulo já é a cidade mais beneficiada pelo Programa Universitário para Todos. Vamos tratar de outro assunto. E transporte? Como é que se resolve o problema de transporte nessa cidade? Olha, Hoje se leva quantas horas para ir e voltar do trabalho? Pode chegar a 3. Pode chegar a 3. De cidade de Tiradentes, eu estive lá essas semanas passadas, por 2 ocasiões, falando com o povo, pode chegar a 3 horas. 3 horas. O deslocamento. Ou seja, ida e volta, pode chegar a 6. Não é vida, né, Paulo Henrique? Não é. Então, qual é a solução para o transporte? Primeiro, recuperar aquele projeto que nós tínhamos e que foi interrompido. Investimento em transporte coletivo. A cidade parou de investir em transporte coletivo. Não foi entregue 1 quilômetro de corredor de ônibus na cidade de São Paulo em 8 anos. O investimento que São Paulo alega ter feito no metrô não se traduziu em maior ritmo de obras. O que aconteceu foi que o quilômetro construído teve até um aumento substancial no último período. O ritmo continua rigorosamente o mesmo. Menos de 30 quilômetros em 18 anos de governo do PSDB. Né? Essas irregularidades que ocorreram, né, tanto na questão da cratera, quanto na questão da linha 5, a fraude que foi identificada na licitação, as panes recorrentes na CPTM por falta de investimento. O governo do Estado está contingenciando recursos destinados à manutenção das linhas. Então, panes recorrentes. É um verdadeiro apagão. Nós precisamos voltar a investir nos corredores e estabelecer um plano de metas com o metrô. Mais recurso por mais malha. Você não pode jogar o recurso dentro do metrô sem pactuar meta para aumentar o ritmo das obras, que é o que não tem acontecido na cidade. Então, nós queremos essas duas coisas: retomar o investimento da prefeitura em corredores. 2, pactuar metas com o metrô. Mais recurso por mais estações. 3, gestão do trânsito. Paulo Henrique, não há gestão do trânsito. Vai desde a poda de árvore, que qualquer chuva cai árvore, acaba com a rede de energia elétrica, isso afeta todo o trânsito da cidade. Primeiro, pela árvore que cai. E segundo, pelo semáforo que para de funcionar imediatamente após a chuva. Então, você tem o colapso do trânsito a qualquer turbulência. Outra, é importante multar a postura, mas é importante orientar também. Sabe? A CT tem que orientar o trânsito. A CT tem um papel importante na recuperação da mobilidade na cidade de São Paulo. Agora, no momento que você assumir, se for eleito, a Prefeitura de São Paulo, qual será o primeiro projeto que você levará, por exemplo, no Parque da Mobilidade? Então, chegará para a presidenta Dilma Rousseff ou para a ministra que cuida da área do Parque, que, se não me engano, é a Miriam. A Miriam, que todos os administradores públicos do Brasil conhecem. E parece que é uma fera, a Miriam, né? A Miriam é muito boa administradora. Muito boa administradora. Muito séria. E qual será o primeiro projeto do Parque Mobilidade que a cidade de São Paulo levará para o governo federal? Olha, os corredores respondem muito rapidamente. Construir corredor é muito fácil. Nós conseguimos, veja bem, nós pegamos uma prefeitura quebrada pós-Pita. Eu era da equipe do João Sayad, secretário de Finanças da prefeita Marta. Né? O João e a equipe sanearam a prefeitura, as finanças, em pouco mais de um ano. Em 1 ano e meio, nós recuperamos a capacidade de investimento da cidade, que não tinha dinheiro. Era 1/3 do orçamento atual. Não obstante isso, foi a prefeita que mais entregou corredores de ônibus. Entregamos 70 quilômetros. Essa administração não entregou 1 quilômetro. Paralisou o projeto. Então, isso aí dá para dar um choque imediato. A segunda coisa, a recuperação da CT. Isso também responde rapidamente. Você contratar operadores de trânsito e engenheiros de trânsito para orientar a população
e melhorar a malha viária. Tem algumas duplicações que estão no papel há 10 anos. Avenidas que não foram duplicadas. Nenhuma avenida de São Paulo praticamente foi duplicada em 8 anos. Você tem avenidas na periferia da cidade que continuam com uma mão de ida e uma de volta. E com um tráfego enorme, né? E nós vamos recuperar também o investimento na malha viária de São Paulo. Com certeza não vai faltar dinheiro para isso. 40 bilhões. Nós tínhamos orçamento de pouco mais de 10 bilhões. O que é incrível Nós tínhamos quem? No governo Marta? No governo Marta. O orçamento era pouco superior a 10 bilhões. Hoje o orçamento é superior a 30 bilhões. Fora a parceria com o governo federal, que São Paulo não faz. Faz em escala muito menor do que qualquer outra metrópole. Eu volto a dizer, o Rio de Janeiro, com metade do orçamento, investe mais do que São Paulo. Agora, uma pergunta agora no campo estritamente político. Para a sua campanha, prefeito de São Paulo, julgar o mensalão antes ou depois da eleição, o que é melhor do ponto de vista dos efeitos sobre um candidato do PT? Paulo Henrique, eu não faço esse tipo de conta, porque eu respondo totalmente pela minha biografia. Um candidato tem que se apresentar totalmente transparente para o eleitorado, né? Eu entrei com 18 anos na Universidade de São Paulo. Eu fiz, como você disse, graduação em Direito, mestrado em Economia, doutorado em Filosofia. Né? Foram mais de 15 anos de estudos. Me tornei professor da Universidade de São Paulo, que é a maior e melhor da América Latina. Né? Sou professor até hoje, licenciado. Aí participei de... Professor de que cadeira? De Ciência Política. Ciência Política. Participei de 4 administrações. Né? Marta Suplicy como chefe de gabinete. Depois fui para o Ministério do Planejamento com o Guido Mantega, me tornei secretário executivo do Ministério da Educação e por 3 vezes ministro da Educação. Lula 1, Lula 2 e Dilma. Dilma 1? Dilma 1. Se Deus quiser, teremos Dilma. Calma. Então, eu respondo pela minha trajetória acadêmica e pela minha trajetória como gestor público, pelo partido que eu represento, pelas administrações das quais eu fiz parte. Temos grandes resultados a apresentar. Agora, transparência é sempre bom, investigação é sempre bom. A sociedade tem que cobrar mesmo de todo mundo. Claro. Né? Não pode cobrar também só de um partido, né? Claro. Porque às vezes se cobra muito de um partido só. É o que faz a imprensa... Tem que se cobrar de todos os partidos, né? Para que a democracia avance. A sua avaliação é que o Supremo julgará com absoluta imparcialidade? Olha, eu não sou especialista em Supremo Tribunal Federal. Eu quero crer, né, que nós temos que exigir, né, imparcialidade da justiça em geral. A imprensa não julgará pelo Supremo? Nem pode, né? A imprensa faz o seu trabalho, né? E aqui não quero entrar nesse mérito, mas a justiça ela tem que ter um distanciamento para garantir a imparcialidade. Ela tem que ser até aos autos. Ela não pode fugir dos autos. Então, se há provas, se elas são consistentes, não há como escapar. Agora, se não há, você não pode inventar uma prova para condenar por pressão, né? Isso não se faz com ninguém, nem com o mais humilde dos trabalhadores e nem com o mais alto dirigente do país. Nós temos que ter uma justiça madura como a democracia brasileira está amadurecendo. As instituições estão amadurecendo. Isso é importante frisar. E nós não podemos ter recuo, não podemos ter retrocesso nessa área. Então, cada um, do mesmo jeito que a imprensa não aceita pressão, né, para deixar de exercer o seu papel, a justiça tem que fazer o mesmo. Não pode aceitar pressão. Julga de acordo com os autos e, enfim, vamos buscar... Né, a justiça será feita. Transparência total, tem que ser assim. Isso tem que ser uma obsessão do brasileiro. Toda a transparência. Fernando Haddad, muito obrigado, foi um grande prazer. O Entrevista Record fica por aqui. Você pode rever esse programa no site da Record News, no portal R7. Boa sorte! Record News, jornalismo 24 horas de plantão.